homem se dispõe a pagar qualquer preço para garantir um novo salto tecnológico, negligente das possíveis ameaças à raça humana e seu meio ambiente. No início dos anos 20, a dominante indústria americana de petróleo e automobilismo misturava chumbo à gasolina para obter um combustível mais eficiente. Naquele tempo, já se sabia que o chumbo era venenoso e nocivo ao sistema nervoso, sobretudo em crianças. Entretanto, o chumbo prevaleceu sobre outros aditivos menos nocivos e os lucros da indústria do petróleo aumentaram nas décadas seguintes. Mas centenas de milhares de toneladas de chumbo estão espalhadas ao redor do mundo, causando doenças, tais como prejudicar o QI de milhões de pessoas. O chumbo da gasolina literalmente nos deixou um pouco mais confusos. O chumbo vital. Distribuição Sinapse. Gasolina. Poderosa ferramenta mágica moderna. Nossas vidas, nossos empregos e nossas cidades são movidos pelo transporte motorizado a gasolina. Nada causou um impacto tão profundo no desenvolvimento da sociedade no século XX como o automóvel. Em poucas décadas, o carro se tornou o meio de transporte eficiente preferido do homem. O crescente número de ruas e estradas pelo mundo mostra isso. Desde que surgiu, nosso entusiasmo com o carro e suas qualidades nunca diminuiu. Era um dia maravilhoso, não muito tempo atrás, quando o primeiro automóvel apareceu numa cidade americana. Os mais jovens corriam excitados atrás da última maravilha mecânica. Corredores aventureiros seguravam firmes seus volantes enquanto espantavam seus velhos cavalos que serviram seus mestres tão bem e por tanto tempo. Com a rápida expansão dos carros, a produção de combustível tornou-se rapidamente uma indústria muito lucrativa. No começo do século, os carros usavam qualquer coisa que pudesse fazer um mecanismo de combustão movimentar um veículo com 4 rodas. Existia uma infinidade de possíveis combustíveis. Você podia extrair benzina do carvão, você podia conseguir outras formas de gasolina sintética e podia também produzir álcool das colheitas de cereais. França, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Inglaterra e Polônia são exemplos de países que usavam misturas de álcool, que chegou a ser considerado a escolha universal do futuro, mas era um pouco mais caro que o óleo. A competição entre os fornecedores pelo combustível mais popular era dura. E os fabricantes de carros competiam com carros mais rápidos e mais eficientes que dirigissem com um combustível relativamente caro. Novos motores de alta compressão foram criados, mas a indústria automobilística tinha problemas devido à variação de combustível que causava danos a seus novos motores. Enfim, a General Motors, que estava produzindo os conhecidos Chevrolet e Cadillac, descobriu que o combustível era o problema. Então, a indústria investiu grandes somas de dinheiro para aumentar o nível de octanagem. O esforço da General Motors nessa busca foi encabeçado por Thomas Midley, e ele experimentou cerca de 15 mil combinações de diferentes elementos. Descobriu-se que a benzina do carvão funcionaria e que o álcool obtido das colheitas funcionaria. Você podia adicionar 10% de álcool à gasolina e conseguir um combustível de maior qualidade e menos impactante para o motor. Em 1920, Thomas Midgley patenteou uma mistura de benzina refinada e 30% de álcool. Em outubro de 1921, num encontro de engenheiros de motores, ele disse aos participantes que a mistura com álcool tinha incríveis vantagens, como combustão pura e sem emissão de fuligem. E mais ainda, que a combustão ganhava mais cavalos-força, sem causar danos ao motor. Mas Thomas Midgley continuou com as pesquisas e dentro de poucos meses fez uma nova descoberta. Foi descoberto que uma rara substância do chumbo, misturada na correta proporção com a gasolina, criava um combustível anti-impacto, ideal e que gerava mais cavalos-força, aumentando a velocidade e acabando de vez com o problema do impacto.
Ninguém poderia olhar para tal acontecimento em pesquisas sem ter a certeza de que estes engenheiros estavam avançando com olhos no futuro, procurando por novos fatos e princípios que tornariam melhor e mais fácil a vida de todos nós. Em 1923, Midley escreveu para seu chefe na GM, Charles Kettering, da Flórida. Ele estava de férias porque já estava intoxicado pelo chumbo usado nas muitas pesquisas. Ele escreveu: "Você consegue imaginar quanto dinheiro nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar 200 milhões de dólares, talvez mais." A indústria do petróleo foi mais uma vez carregada por essa descoberta. E a maior companhia americana de óleo, a Standard Oil, em parceria com a General Motors, criou uma corporação chamada Etil Corporation e construiu enormes fábricas para produzir o aditivo de chumbo, o tetraetil chumbo. Por que escolher a gasolina com chumbo ao invés da gasolina com álcool se os dois fazem a mesma coisa? A gasolina com chumbo era muito mais lucrativa. Se você adiciona muito álcool na gasolina, você acaba perdendo a venda do petróleo. Então você perde 10, 15, talvez até 20% desse mercado. No entanto, se você utiliza a gasolina com chumbo, você tem uma produção que você controla. Você, a indústria de petróleo. E era isso que eles queriam. Há muito tempo, o chumbo é documentadamente venenoso. Desde meados do ano 100 a.C., era de comum conhecimento na Roma Antiga que o chumbo pode causar insanidade e, eventualmente, a morte. Os romanos tentavam proteger seus escravos que trabalhavam nas minas de prata, onde eles eram expostos à poeira de chumbo, com máscaras para evitar que eles inalassem muita poeira. Isto foi há 2000 anos. Então, nós sabíamos que o chumbo é venenoso. O que aconteceu ao longo dos anos é que nós começamos a apreciar este chumbo tóxico, que aparece em concentrações cada vez menores. Chumbo é um dos venenos mais conhecidos da história. Ele era bem conhecido como veneno profissional em indústrias da França, da Inglaterra e da Alemanha na Revolução Industrial. E era muito conhecido nos Estados Unidos como veneno industrial. Então, quando a Standard Oil e a General Motors quiseram usar como gasolina, oficiais da saúde pública ficaram muito preocupados. Eles não podiam imaginar por que alguém iria querer fazer uma coisa dessas. No outono de 1922, o diretor-geral do Departamento de Saúde americano perguntou à General Motors sobre uma estimativa do impacto na saúde pelo uso de chumbo na gasolina. Na época, a General Motors ainda não tinha estudado a questão de perto e se ofereceu para financiar uma investigação. E o Ministério Americano de Mineração, reconhecendo a gravidade do assunto, demonstrando grande compreensão de algumas necessidades dos patrocinadores, concordou em divulgar suas descobertas. A General Motors solicitou ao escritório americano de Minas para não se referir ao estudo como estudo sobre gasolina com chumbo, para não utilizar a palavra chumbo. Ao invés disso, pediram que utilizasse uma palavra que seria o nome do produto, que era etil. Etil é um nome de mulher, e é um bonito nome para uma mulher. Minha avó se chamava Etil. Então eles chamaram de gasolina etil, que na verdade era gasolina com chumbo. O objetivo era afastar a atenção do termo chumbo. Mas era difícil afastar a atenção do chumbo, uma vez que, para os trabalhadores que produziam tetraetil chumbo, a substância já tinha uma reputação ruim. Gás maluco quer dizer uma coisa que te deixa louco. E foi assim que os trabalhadores o chamaram, porque eles sabiam que trabalhar naquela parte da refinaria era muito perigoso. Na fábrica do Pont, submersa em água profunda, alguém desenhou uma enorme borboleta na parede lateral para representar que esta era a casa das borboletas. Porque o que estava acontecendo era que os operários viam borboletas que não estavam lá. Eles estavam tendo alucinações devido aos efeitos nocivos do veneno. Durante o outono de 1924, mais e mais reportagens eram publicadas sobre o mal crescente sobre os operários.
E em 27 de outubro, o New York Times publicou um artigo sobre o Sr. McSweeney, que passou mal a caminho de casa após sair do trabalho. O jornal publicou o seguinte: na manhã seguinte, a cunhada dele ligou para a polícia porque ele estava agindo irracionalmente e uma patrulha foi mandada à sua casa. Por fim, o policial precisou da ajuda de mais 3 homens para controlá-lo e levá-lo até o hospital, onde o puseram numa camisa de força. No mesmo dia, o jornal reportou que outro empregado, o Sr. Dymock, de acordo com os familiares, tinha acordado no meio da noite e saltado da janela de seu quarto, no 2º andar. Quando a companhia Standard Oil abriu sua fábrica de tetraetil chumbo em 1924, eles criaram um processo tão desastroso que, com um mês de abertas as operações, 5 pessoas morreram violentamente insanas e cerca de 45 ficaram gravemente feridas pela pior intoxicação por chumbo que os especialistas já tinham visto. Isto causou um grande alarde. As pessoas se perguntavam o que havia provocado aquilo. Foi quando descobriram que as mesmas substâncias estavam sendo colocadas na sua gasolina e eles nem faziam ideia. Surgiu a necessidade de uma investigação federal. Em muitas cidades, como Nova York, Filadélfia e Washington, a venda de gasolina com chumbo foi proibida. E alguns meses depois, o cirurgião-geral Hugh Cumming convidou ambas as indústrias e técnicos independentes para uma conferência. A indústria estava bem representada e Frank Howard, da Standard Oil, realizou um discurso inflamado. Um desenvolvimento contínuo de combustíveis para motor é essencial para nossa civilização, ele declarou. E depois referiu-se ao chumbo como um presente de Deus. A conferência foi planejada para durar 4 dias, pois muitos participantes queriam tempo para debater alternativas para o chumbo. Mas o cirurgião-geral encerrou a conferência após um único dia. E 6 meses depois, as autoridades de saúde concluíram que não existiam bases seguras para proibir o uso da gasolina etil. E a proibição foi assim postergada. Parecia que todos os avisos estavam sendo simplesmente ignorados. Um desses avisos veio de Yandell Henderson, que previu exatamente o que iria acontecer em nosso tempo 40 anos depois. Paralelamente ao crescimento da indústria automotiva, a atmosfera se tornaria tão poluída que quem trabalhasse ou morasse nas proximidades daquelas ruas gradualmente absorveriam quantidades suficientes de chumbo a ponto de serem intoxicadas por ele. Muitos industriais e inventores proeminentes sustentaram que o álcool ainda era preferível ao chumbo. Henry Ford estava convencido de que o álcool era o combustível do futuro. Ele queria ver o álcool abastecendo a renascença mundial. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, concordou. Como muitos outros inventores famosos da época, foram favoráveis ao uso do álcool como propulsor de octanagem. Os produtores de combustível alternativo passaram a comercializar seus produtos como sendo seguros e não tóxicos, mas foram impedidos. A resistência à gasolina com chumbo desapareceu parcialmente porque foi ordenada uma Comissão Federal de Comércio nos Estados Unidos que bania qualquer propaganda negativa sobre a gasolina com chumbo. Então, se você estivesse vendendo um produto concorrente, não poderia declarar que a gasolina com chumbo era tóxica. No início de 1930, a batalha estava quase que perdida, pois até ali mais de 90% dos carros americanos usavam a gasolina com chumbo. A marca etil de compostos anti-impacto ajudou a indústria do petróleo a criar gasolina cada vez melhor, mais rápida, mais suave, de força mais durável. Na estrada, na fazenda, no ar e na água. Pois essa é a era do transporte motorizado com gasolina para todos. With gasoline for everybody.
A indústria do petróleo voltava-se agora contra o mercado europeu, onde a gasolina misturada ao álcool era dominante, e a indústria conseguiu apoio com as autoridades de saúde americanas. O Serviço de Saúde Pública, de fato, comercializou gasolina com chumbo em nome da Ethyl Corporation e da Standard Oil. Eles realmente foram lá e disseram que não havia nenhum problema com aquele produto. Então, por que não usá-lo? No Arquivo Nacional existe uma pasta cheia de cartas que foram mandadas pelo cirurgião-geral para os centros de serviço de saúde pública em vários países: Suécia, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Dinamarca, Suíça e para o resto do mundo. As cartas diziam basicamente: nós fizemos um estudo e constatamos que não existem problemas. Sintam-se livres para utilizar isto em seu país. Ficarei honrado em dividir este estudo com vocês. Trazia o carimbo azul do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Então vinha com as melhores recomendações possíveis e estava claro que possuía grandes vantagens tecnológicas. E a Europa não estava preparada para formular uma segunda opinião nesta questão. Foram precisos muitos anos para que a Europa começasse a pensar de forma independente sobre o assunto. O número de carros aumentou tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A alternativa do álcool foi gradativamente suprimida e milhares de toneladas de chumbo espalharam-se no meio ambiente. Muitos anos se passaram antes da gasolina com chumbo voltar a ser alvo de discussões, até que um dia, em meados de 1960, um cientista americano fez uma descoberta chocante. Claire Patterson was working at Claire Patterson trabalhava na faculdade Caltech, estava tentando determinar a idade da Terra e usava isótopos de chumbo para fazê-lo. E, enquanto trabalhava, percebeu que seu laboratório estava tão contaminado por chumbo que ele não sabia ao certo quando tinha começado, mas estava com problemas para ler. Claire Patterson fez um estudo do gelo eterno na Groenlândia, de onde extraiu um pedaço de gelo. Ele examinou as fatias deste pedaço relativas a diferentes datas da história e, através dessa análise, Claire Patterson foi capaz de demonstrar que as concentrações de chumbo pré-históricas na Groenlândia eram extremamente baixas. E ele pôde mostrar que o chumbo utilizado pelos romanos causou um aumento da poluição na Groenlândia. Depois veio a Revolução Industrial e causou outro aumento. E um enorme aumento aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando a produção de tetraetilchumbo disparou como um foguete e todo esse chumbo poluiu cada canto do mundo. E todos esses seres humanos no mundo estavam cheios de chumbo industrial. Ano passado, alguns animais do zoológico de Staten Island, em Nova York, estavam envenenados. Alguns morreram, outros, incluindo este leopardo preto, ficaram paralisados. O envenenamento foi um mistério e o zoológico pediu aos doutores da Universidade de Medicina de Nova York para solucioná-lo. Qualquer que tivesse sido, o veneno só poderia ter vindo do meio ambiente. E era forte o suficiente para causar dano permanente ao sistema nervoso do leopardo preto. Exames de sangue mostraram que o veneno era chumbo. Essa notícia foi tão estarrecedora que os médicos ampliaram seus estudos a outros animais que viviam em jaulas ao ar livre e em outros zoológicos. De acordo com o Dr. Shaw, para quem enviamos amostras, os níveis estavam tão altos que ele não acreditou que os animais estivessem vivos. O envenenamento por chumbo nos animais do zoológico vem da gasolina com chumbo. Automóveis despejam 200 mil toneladas de chumbo tóxico no ambiente urbano a cada ano. É demais para os animais suportarem.
São condições perigosas, não só para os animais enclausurados nos zoológicos, mas também para todas as pessoas que vivem naquela vizinhança e até para os que vão apenas como visitantes. Na América, a poluição do ar causada pela emissão dos carros se tornou um problema urgente. E no começo dos anos 70, o então chamado catalisador foi apresentado, reduzindo a emissão de gases nocivos. Mas catalisadores não funcionam quando a gasolina contém chumbo. Então a América introduziu a gasolina sem chumbo em meados de 1972. E após alguns anos, a quantidade de chumbo presente no sangue humano caiu consideravelmente. Entretanto, o chumbo já absorvido pelo corpo não desaparece facilmente. Ele permanece nos ossos, unhas e dentes. Ainda assim, as pessoas pareciam não compreender este fato, até o professor Herbert Needleman iniciar sua investigação pioneira do chumbo presente em dentes de bebês. Já que o chumbo sai da corrente sanguínea, mas permanece nos dentes, Needleman teve uma ideia. Ele fez com que todas as escolas de 2 distritos nos arredores de Boston lhe enviassem cada dente de leite que caía de cada criança da 2ª série. Depois, Needleman fez testes de QI nos estudantes com maiores e menores concentrações de chumbo em seus dentes. Nós verificamos que crianças com maior quantidade de chumbo nos dentes, mas sem nenhum sinal de toxicidade, tinham pontuação menor no teste de QI, carência de concentração e de funções de linguagem. O QI médio nos meus grupos com taxas baixas de chumbo era 6 pontos mais alto do que no grupo de taxas baixas. O número de crianças no grupo de taxas baixas com QI abaixo de 80 era de 4%. O número de crianças com QI abaixo de 80 no grupo das taxas altas era em torno de 16%. Então, a incidência de baixo QI associado ao chumbo era o quádruplo. E ainda, o QI mais alto no grupo de taxas altas de chumbo foi de 125 e no grupo de taxas baixas foi de 143. 5% das crianças foram privadas de um desenvolvimento superior devido à exposição ao chumbo, que revela que 875 mil crianças americanas, que poderiam ser muito brilhantes, não são por causa da exposição ao chumbo. As investigações do Dr. Needleman causaram grande preocupação entre os pais, não só na América, mas também na Europa. E mudanças preventivas tiveram início, de forma que no começo dos anos 80, os países da Europa também começaram a reduzir a quantidade de chumbo na gasolina, até que, eventualmente, a gasolina sem chumbo foi apresentada. Assim como na América 10 anos antes, a concentração de chumbo no sangue humano passou a diminuir lentamente na Europa. Mas no fim dos anos 80, o professor Needleman fez uma descoberta ainda mais chocante. 12 anos depois, eu percebi que os meus objetos de estudo se tornaram adultos. Então, com a ajuda de meus colegas em Boston, nós conseguimos encontrar metade deles e trazê-los de volta para novos testes. E descobrimos que ter altas taxas de chumbo em seus dentes em 1976 estava associado com uma incidência 7 vezes maior de reprovação no ensino médio. Se você tinha altas taxas de chumbo em 1976, era 7 vezes mais provável que não concluiria o ensino médio do que se tivesse taxas baixas em seus dentes. Este estudo causou impacto porque provou que os efeitos da exposição ao chumbo são permanentes e são notados no decorrer da vida. Você pode facilmente sobreviver sem um rim. Você não precisa, essencialmente, dos 2 rins. Mas você certamente precisa do máximo de cérebro que puder manter. Somente a retirada do chumbo do petróleo nos Estados Unidos demonstrou ter efeitos benéficos que correspondem a bilhões e bilhões de dólares por ano, simplesmente com maior sucesso acadêmico das crianças, que são agora expostas a níveis muito menores de chumbo durante seu crescimento, de forma que elas podem contribuir mais para o sucesso econômico da sociedade. Se nós estamos falando da população inteira, de um país inteiro,
e, na verdade, o mundo inteiro, essa única substância, tetraetil-chumbo, causou profundas repercussões e efeitos adversos na economia mundial. No fim dos anos 90, o chumbo havia praticamente desaparecido na Europa e de muitos outros países que seguiram seu exemplo, mas não na África, onde grandes quantidades de gasolina com chumbo continuam sendo usadas. Na África do Sul, por exemplo, onde grandes concentrações de chumbo ainda podem ser encontradas nas veias de crianças e adultos. Em nível de comunidade, o chumbo é um grande problema para a África do Sul. Nós reduzimos o número de crianças que teriam QI extremamente alto, que poderiam ser empreendedores ou líderes em nossas comunidades. Embora estejamos tentando fazer o que for possível para assegurar que essas crianças não mais serão expostas ao chumbo, o legado do chumbo entre as crianças irá continuar. E para as mulheres, especialmente, quando ficarem grávidas no futuro, existe um risco ainda de que muito desse chumbo atravesse a placenta e chegue até o bebê. De modo que os bebês que estão crescendo podem ter ainda um alto nível de chumbo em seu sangue, devido à exposição que a mãe sofreu em sua infância. Ainda que muitos países africanos agora já tenham afastado a gasolina com chumbo, a presença dela e de seus danos ainda existirá por muitos anos, talvez ainda por gerações. Isso levou cerca de 80 anos desde a introdução do chumbo até ele ser finalmente banido. Agora, em muitos países ao redor do mundo, o chumbo foi ao menos substituído por uma antiga e conhecida alternativa, o álcool, como já poderia ter sido desde o início. Parece uma ironia que tenhamos terminado com o etanol agora como a grande resposta. Não a única, mas uma das grandes respostas para o problema do combustível e do anti-impacto. De uma maneira que era perfeitamente óbvia para as pessoas de 1920.